Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Stephanie Zaremski e hoje eu vim falar sobre conversa não violenta, CNV. Então, bora pro vídeo. Bom, o nosso grupo vai abordar um pouco da comunicação não violenta, sobre o que aprendeu nesse semestre, tanto de conteúdo quanto de experiências. Ele é composto por mim, Pedro Capella, Gabriel Barcelos, Stephanie, Melissa e Bettina. Falando em relação a mim sobre os conteúdos aprendidos, é a maneira que a comunicação não violenta chegou, ainda mais nesse momento de pandemia, que foi difícil de praticar, obviamente, mas como eu já tinha um conhecimento prévio, só foi aumentando a vontade e o conhecimento sobre esse conteúdo. A comunicação não violenta é muito importante no século XXI, ainda mais nos dias de hoje, por ser uma maneira de evitar os conflitos durante uma conversa e manter um diálogo saudável. As minhas experiências com a comunicação não violenta é de tempos. Eu aprendi um pouco sobre a comunicação não violenta em 2018, porque eu estava passando por um momento difícil de ansiedade e síndrome do pânico. Nesse momento eu estava afastando muitas pessoas no primeiro contato de perto de mim já. A comunicação não violenta, ela serviu como um limite de tempo ou não afastar de imediato, até tentar manter perto de mim, porque naquele momento era o que eu precisava. A comunicação não violenta me ajudou a controlar até os distúrbios de humor durante os diálogos, para não ser ríspido ou algo assim. Fazia com que eu retomasse a consciência do que eu estava fazendo naquele diálogo para manter a conversa. Então eu pensava em maneiras, em alternativas durante a conversa para não afastar diretamente a pessoa. E essa é a importância da comunicação não violenta. Os meus colegas vão abordar um pouco também sobre a comunicação não violenta, sobre o que aprenderam, ou até os que não sabiam o que era durante a DPP. E além de tudo, além das experiências, sempre é importante também os materiais. Eu, em 2018, pesquisei muitos livros e a DPP veio com mais alternativas de livros, de vídeos, que eu não conhecia alguns canais, e isso aumentou o conhecimento aumentou a vontade de ser melhor no diálogo, que isso vai ajudar tanto agora quanto na vida de trabalho, na vida até universitária. A comunicação não violenta é muito importante nos dias de hoje. A primeira coisa que eu gostaria de falar é que o psicólogo, Marshall, ele tentou, criar uma forma da gente se expressar. Criando habilidades de linguagem e de comunicação. E por meio de 4 passos que a gente poderia desenvolver. O primeiro desses passos é a observação. Como assim observação? Tu tem que observar o que a pessoa está falando. O que ela quer transmitir, a necessidade dela. Se isso está afetando ela de um jeito sem julgar as necessidades nem do que ela tá falando. O segundo é o sentimento. A gente perceber o sentimento que ela tá transmitindo, o nosso sentimento sobre aquilo também. O terceiro é a necessidade, é descobrir a tua necessidade e a necessidade do outro, facilitando essa comunicação. E temos também, durante a conversa não violenta, o 4, que é o pedido. São 4 passos, que é o pedido. É tu falar aquilo que tu precisa, porque às vezes a pessoa tenta descobrir e não consegue. Então, eu preciso me sentir mais seguro nessa situação, eu preciso me sentir mais seguro nesse trabalho, eu não sei o que fazer nesse trabalho, eu preciso que tu me diga se meu trabalho tá bom ou se não tá bom. Entre isso e entre outros. E essa comunicação não violenta, além de causar menos discussões em ambientes de trabalho, de relacionamentos, todos os tipos de relacionamentos, no caso, ele evita ruídos, não sei o que,
mal entendidos, ele tenta expressar, ele usa a frase que o outro usou e repete, perguntando se é exatamente isso que ele entendeu e era exatamente isso que ele queria passar, evitando que contenha erros isso. Então agora eu vou responder algumas perguntinhas que são norteadoras para saber se eu sei usar a comunicação não violenta ou não. Qual a minha situação atual na conversa não violenta? Eu estou praticando, eu tento praticar o máximo possível isso. E alguns lugares eu vou dizer que é mais difícil pela pessoa não ter conhecimento dessa área também. Então eu acho muito importante a gente divulgar a conversa não violenta. E isso evita muita briga, muita discussão. Como posso aprimorar e melhorar essa situação? Eu posso aprimorar e melhorar essa situação criando novos jeitos de compartilhar essa ideia, essa soft skill que é a conversa não violenta. E isso pode ajudar a diminuir muito tudo, né? Respeitar sempre a opinião dos outros e não julgar os outros. Isso eu tento sempre fazer. De que forma posso alcançar essa melhora ou aprimoramento? Então, treinando. Nada é que nem matemática, tu só consegue aprender treinando. E não vai dizer assim, eu estou tentando fazer uma conversa não violenta aqui, porque se a pessoa tá brava contigo, ela vai ficar mais brava ainda. Porque tem pessoas que gostam de brigar. Mas aí tu usa e aí então evita ao máximo uma discussão. Diz, hoje eu não estou legal pra uma discussão, entendeu? Pronto. Como vou saber que atingiu o meu objetivo? Quando eu perceber que eu não vou mais precisar treinar, que eu não vou precisar pensar antes de falar, vai ser uma coisa natural pra mim. E pra quem tá perto de mim também, saber as minhas necessidades, o que eu penso, o que eu tô precisando. Evitar ruídos, né, discussões que são tão estressantes e diminuem nossa criatividade. E ela é super importante pro nosso ambiente de trabalho também, por causa que diminui a criatividade do trabalhador também, tendo a discussão sempre com o chefe não falar o que você está gostando, se não está gostando do emprego, do trabalho da pessoa, principalmente estagiários, né? Que não tem esse retorno, tô fazendo um bom trabalho, não tô fazendo um bom trabalho, então é bem difícil. Então, gente, era isso, e eu espero que vocês tenham gostado hoje. E eu vou deixar vocês com meus colegas, pra vocês aprenderem um pouquinho mais. Um beijo e até o próximo vídeo. Bom, eu vou falar um pouquinho das minhas necessidades, de como, quais os recursos que eu pretendo utilizar e como que eu vou saber quando atingir o meu objetivo de comunicação não violenta. Bom, a minha necessidade para aprender e para praticar a comunicação violenta é bem grande, porque eu sempre fui uma pessoa que debocha bastante e que ignora a maioria das pessoas quando elas estão falando ou não. Então, acredito que eu preciso melhorar bastante isso, né? Ainda mais quando for pra fora e falar com alguma pessoa que eu não conheço, e eu não posso chegar na pessoa com um olhar de deboche ou falar debochando a pessoa, porque daí eu não vou conseguir nada, né? E nem a pessoa vai gostar de mim e como que eu vou fazer isso num trabalho, por exemplo, né? Eu não posso chegar assim. Então, acredito que é uma das maiores necessidades para eu aprender a falar com as pessoas corretamente, sem usar a violência, né, no meu diálogo. Então, é por isso que eu necessito de aprender a comunicação não violenta. Bom, o que eu preciso para atingir isso e quais os meus recursos, eu acredito que me esforçar bastante e utilizar todos os meios, tanto vídeos como leituras de artigos, livros, tentar fazer alguns cursinhos que tem na internet ou até na Unicinos, que eles, né, te ajudam a praticar e principalmente praticar com as pessoas ao meu redor, como família, amigos e comigo mesmo também.
Eu preciso primeiro estabelecer essas regras em mim mesma, né? Saber o que eu preciso para melhorar em mim mesma e na comunicação, né? Então acredito que seja isso. E como eu vou saber que atingi meus objetivos de comunicação não violenta, acredito que é quando eu chegar, conversar com uma pessoa que eu não conheço, conversar com ela numa boa, olhar pro que ela tá falando, prestar atenção, né, observar no caso, ter o sentimento de que, ok, vamos fazer desse jeito, vamos melhorar, eu posso ter errado, então podemos melhorar juntos. Acredito que seja assim. E é o que nem eu falei, com o tempo eu acho que eu acho que quero aprender isso em alguns meses, não em um ano, né? Claro que eu poderia ser em um ano, mas acredito que é uma coisa que se eu colocar e me esforçar bastante, eu vou conseguir fazer em alguns meses, né? Aprender em alguns meses, desenvolvendo, não precisa ser totalmente, mas desenvolvendo com o tempo. E acredito que seja isso. Tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel Barcelos. Hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre a conversação não violenta. É uma soft skill que eu tenho estudado dentro da minha faculdade. Eu vou passar alguns dos seus conceitos e minhas considerações sobre ela. A CNV é um método de abordagem dentro de uma conversação que, quando utilizado, ela serve para apaziguar conflitos e situações que normalmente podem acabar saindo do seu controle. Ela torna algumas situações de conversação muito mais calmas e dentro de uma linha de pensamento onde os dois ou mais indivíduos que estejam dentro da conversação consigam ter um diálogo melhor e mais saudável. A CNV foi desenvolvida nos anos 60 pelo psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg, que procurou entender as maneiras de fala e escuta das pessoas. Através disso, ele acabou a desenvolvendo. Agora eu vou trazer algumas das minhas considerações sobre a comunicação não violenta e como ela pode vir a influenciar positivamente na minha vida profissional e pessoal, me trazendo um grande ganho de inteligência emocional. Através disso, eu terei diálogos mais fluidos e mais saudáveis com as pessoas que eu interajo no meu dia a dia. A comunicação não violenta abre um leque gigantesco de possibilidades na sua vida. Através disso, você pode ter uma inteligência emocional muito maior, como eu já havia citado antes, e ser um grande mediador de conflitos, onde muitas situações que poderiam ter um final normalmente muito mais agradável, acabam tendo um final muito vexatório e que não é o correto. Nós podemos trazer, através da comunicação não violenta, um diálogo mais simples, mais natural, onde as pessoas se entendam melhor e observem melhor as considerações umas das outras, através disso tendo uma situação de harmonia. O ato de observar e compreender o pensamento dos outros vai te engrandecer muito como pessoa. Vamos falar um pouquinho menos robotizado agora, né, por favor. Seguinte, a comunicação não violenta tem mudado muito a minha vida. Tipo, de verdade, ela tem influenciado muito bem em todos os aspectos que eu tenho aplicado ela dentro de mim. Vem trazendo novas oportunidades pra mim de conversar com as pessoas, de entender melhor, de ser uma pessoa mais tolerante. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, sabe? Devem ter visto pelo vídeo, né, que eu sou gago praticamente. E eu quero agradecer a vocês que assistiram. Se você tá um pouquinho em dúvida sobre comunicação não violenta, dá uma pesquisada que vale muito a pena, uma coisa que vai mudar a sua vida mesmo, vai mudar de verdade e vale muito a pena estudar sobre ela. Então muito obrigado por assistir, hein? Valeu, até uma próxima, falou! Oi pessoal, meu nome é Melissa e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do meu aprendizado da comunicação não violenta, que foi o tema que eu escolhi para me aprofundar. E eu escolhi a CNV porque eu acredito que a comunicação é uma habilidade muito importante no nosso dia a dia e que quanto melhor a gente se comunicar, mais fácil vai ser pra gente e pras pessoas ao nosso redor também. E o que me mostrou que eu preciso realmente me esforçar mais e ter mais capacidade de comunicação é que eu tenho uma dificuldade muito grande de expressar minhas ideias, meus pensamentos, meus sentimentos quando eu tô conversando com outra pessoa. Então isso me mostrou que eu preciso realmente me esforçar mais e me desenvolver mais para que eu possa me expressar com clareza. E quanto ao meu nível atual, eu tenho um pouco de conhecimento da teoria da CNV, graças ao que a gente estudou em aula, aos conteúdos que o professor disponibilizou para nós, mas eu quero me aprofundar mais na teoria, porque eu acredito que isso vai me ajudar a aplicar na prática os conhecimentos. Então, para isso, eu quero ler os livros do Daniel Goleman, inteiros, né, na íntegra,
porque apesar do professor já ter disponibilizado alguns capítulos pra gente, eu quero ler eles inteiros numa sequência mais lógica, assim, pra conseguir captar mesmo a essência do livro. E também planejo fazer alguns cursos que tem na internet para eu poder aplicar na prática, mas não numa situação real mesmo, digamos assim, como se fosse mais um treino. E inclusive alguns cursos sobre a CNV estão disponíveis na Unicinos Lab. Eu não sei se alguém mais tem interesse, mas se tiverem eu recomendo dar uma olhadinha, que eu descobri há pouco tempo e achei bem interessante. Eles são cursos gratuitos para quem é aluno da Unicinos. Eu recomendo dar uma olhada para quem mais tiver interesse, que eu acho que é bem interessante. E isso eu acredito que, seguindo esses passos, eu vou conseguir me desenvolver mais e vai ser mais fácil para mim me comunicar. E eu acredito que vai ficar claro que eu cheguei no meu objetivo quando eu tiver capacidade de conversar com alguém e as minhas ideias, os meus pensamentos, eu conseguir expressar eles com clareza e com facilidade também. Que eu não precise pensar muito no que eu vou dizer, que saia com naturalidade. Eu acredito que aí sim eu vou ter chegado no meu objetivo. E também, quando eu estiver numa situação de conflito e eu consiga utilizar a comunicação não violenta para ter um desfecho positivo desse conflito. E então é isso, gente. Obrigada pela atenção. Até mais.